Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama, faz um alerta. Não deixe aparecer a doença para depois procurar médico. Nós temos como fazer o autoexame. Aqui no IMAMA tem folder mostrando como se faz. Dados mostram que o câncer de mama ainda é o tipo de neoplasia que mais acomete as mulheres no Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, para 2024 são estimados 73 mil novos casos de câncer aqui no país. Isso significa 66 casos confirmados a cada 100 mil mulheres. 1% dos homens também é afetado pelo câncer de mama. Constituição Federal de 88 completa 36 anos. O documento tornou-se o principal símbolo do processo de redemocratização do país. Também foi uma Constituição que recebeu no processo constituinte, durante a Assembleia Constituinte, os trabalhos da Constituinte, recebeu milhares de propostas de emenda populares. Então, isso realmente fez com que ela fosse uma discussão muito debatida. Pois é, tudo isso acontece aqui em Porto Alegre, portanto, fique com a gente. Olá, tá no ar mais um Acontece em Porto Alegre. Até vou chegar perto aqui de quem está nos acompanhando, porque olha só, domingo, 6 de outubro, ocorrem as eleições municipais em todo o país. É hora de decidir quem vai ficar à frente do Executivo pelos próximos 4 anos, além também de escolher os vereadores de sua cidade. Aqui na capital gaúcha vão ser 35 parlamentares eleitos. Agora a gente vai conversar ao vivo com a repórter Mariana Gindre, que vai nos trazer algumas orientações para esse dia de votação. A Mari está ao vivo, direto lá do TRE, para nos explicar, Mari, esse dia da democracia, esse dia tão importante para a gente ir às urnas. Que recomendações, que recados são esses que a gente não pode esquecer? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Felipe. Muito obrigada. Exatamente. Então, a gente veio diretamente aqui para o TRE, né, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado, como tu comentaste, para conversar com o secretário de Tecnologia de Informação, o Daniel Obeto, que já está aqui comigo, justamente para dar essas dicas, né, esse panorama geral de questões importantes para quem precisa votar nesse domingo. Como tu comentaste também, são 35 vereadores em vez de 36, justamente por uma lei que foi aprovada no parlamento esse ano para reduzir, então, essa quantidade de parlamentares. Bom, eu vou começar com a minha primeira pergunta, então, para o secretário. Secretário, muito bem-vindo. Pedir para o senhor, primeiramente, explicar quem é que precisa votar nesse domingo, quem é que deve, né, ir às urnas. Bom, boa tarde. Estão habilitados a votar os eleitores inscritos no Rio Grande do Sul, com situação regular. Isso pode ser consultado no site do TRE e outros canais que nós vamos falar depois aqui um pouquinho. Mas obrigados a votar são aqueles eleitores maiores de 18 anos e os menores de 70 anos. Então, os menores de 18 e maiores de 70 anos não são obrigados a votar. São todos, obviamente, muito bem-vindos. Nós fazemos sempre campanha para que essas pessoas votem, mas não são obrigados a votar. Perfeito. E também pedir para o senhor explicar, para quem está nos assistindo, quais os documentos que são necessários de ser levados. Precisa ser mais de um? Só o e-título serve? Pode explicar para a gente, por favor. Tá. A legislação só exige um documento para a pessoa votar. É um documento de identidade com foto. É isso que precisa para votar. Não precisa de outro documento, não precisa do título de eleitor. O que acontece é que o e-título, por exemplo, quando ele tem a foto, ele cumpre essa função de documento com foto. Então, por isso que ele é uma boa indicação também, que a pessoa use o e-título para não só se identificar na sessão eleitoral, mas também se orientar na hora de votar. Mas o único documento que precisa mesmo é o documento com foto. O título eleitoral, por incrível que pareça, não é exigido para votação. O e-título, ele é justamente o título eleitoral online, né? Ele tem um aplicativo que pode ser baixado no celular de todos os modelos, né? Pedir para o senhor falar até quando que as pessoas podem baixar, se no domingo ainda vai dar para ser baixado ou se quem quiser usar o e-título precisa baixar antes. O e-título ele é um aplicativo que ele tem o título eleitoral ali dentro, mas ele, mais do que o título eleitoral, ele é uma central de serviços para o eleitor. Então, o eleitor ele tem até o sábado, até a meia-noite do sábado, para baixar o e-título. Então, por favor, assim, quem está assistindo agora, baixe o e-título,
Entre no seu celular agora, entra na loja onde baixa os aplicativos e baixa o e-título e faça a sua habilitação. Por isso essa habilitação tem que ser feita até o sábado, meia-noite. E aí o e-título, o que ele faz? Ele permite que a pessoa se localize, saiba. Primeiro ele vale como documento com foto, já é uma grande utilidade. Depois nós tivemos muitos locais de votação mudados no estado. São quase 1000 sessões eleitorais que trocaram de local de votação da eleição passada para essa. Então, ao momento que a pessoa usa o e-título para se localizar, ali tem a noção exata de onde que é o seu local de votação, evitando ter que ir para um lugar, depois se deslocar para outro no dia da votação. E quem não está em Porto Alegre pode usar o e-título para justificar a ausência. Então, o eleitor de Porto Alegre que está fora da cidade, ou vice-versa, quem está fora da sua cidade pode usar o e-título para justificar, sem precisar ir a uma sessão eleitoral fazer a justificativa. E quem não quiser ou tem dificuldade de baixar o e-título no seu celular, tem outra forma de consultar o novo local de votação? O que o senhor comentava, a causa disso principal é em razão da tragédia, né, da enchente de maio, que gerou essa mudança muito grande dos locais de votação em todo aqui o estado, né, secretário? O Estado vem sofrendo já desde o ano passado com vários incidentes climáticos, isso vieram se somando e inviabilizando cada vez mais locais de votação. Até na semana passada tivemos alguma coisa na região de Camaquã também, onde alguns locais ficaram inviabilizados, e por isso é importante que as pessoas consultem. Nós temos o e-título, temos o próximo canal que nós recomendamos é o nosso WhatsApp, é o 051 2312 2015. Tá? Esse número de WhatsApp ele tem um serviço de atendimento automático, onde a pessoa consegue fazer as consultas, e caso a pessoa não consiga consultar ali pelo atendimento automático, nós temos servidores que ficam na retaguarda e sempre é oferecido para o eleitor a possibilidade de conversar com o servidor. Então todo mundo consegue, entrando no nosso WhatsApp, consegue resolver o seu problema, descobrir onde vota, se o título está regular, ou qualquer outra dúvida que tenha sobre a eleição. É importante reforçar também para quem está nos assistindo que o horário de votação é das 8 horas da manhã até as 17 horas, né, às 5 da tarde do domingo. O que a pessoa faz se ela acabar perdendo esse horário ou por algum outro motivo não conseguir comparecer às urnas, as pessoas obrigadas a votar, né, não conseguir comparecer às urnas nesse domingo? Bom, o voto é obrigatório para aquelas pessoas que nós falamos antes, então realmente o horário de votação deve ser respeitado. Quem está fora do domicílio pode, ao longo do dia, fazer a justificativa, indo a uma sessão eleitoral ou usando o e-título para justificar. Mas quem não conseguiu fazer isso porque estava no município ou perdeu mesmo o horário de fazer, tem depois 60 dias para fazer a justificativa. Mas a justificativa, nesse caso, de quem não fez no dia da eleição, ela já tem que obedecer a alguns critérios. Não é qualquer justificativa. Eu estava dormindo e eu não votei. Eu estava passeando e esqueci de fazer. Isso não é uma justificativa que é aceita. Normalmente, nesses casos, o que vale como justificativa é aquela situação de doença. A pessoa estava doente ou estava no exterior, aí sim tem um prazo para justificar quando retorna ao Brasil. Na maioria dos casos, outras justificativas acabam não sendo aceitas. E aí a pessoa acaba tendo que pagar a multa por não ter votado. E o maior transtorno que eu vejo é que a pessoa que não vota, o dia que ela precisa de uma quitação eleitoral para alguma coisa, vai descobrir naquela hora que não tem, e aí tem que correr atrás dessa informação. Então o melhor mesmo é votar na hora e estar quite com a Justiça Eleitoral. E quem vai, então, às urnas, né? O que pode e o que não pode ser feito ali naquele momento que vai votar mesmo, né? Quando está de cara ali para a urna eletrônica, tem algumas regras que as pessoas precisam seguir, né, secretário? Nós temos, primeiro, alguma regra sobre a conduta do eleitor em relação à sessão eleitoral. Primeiro, dentro da sessão eleitoral, por uma questão de preservação do sigilo do voto, não é permitido o uso do celular na hora de votar. Então, o eleitor que está com o celular, e todo mundo está, tem que colocá-lo sobre uma mesa na sala, num lugar visível, onde o eleitor possa ter visibilidade do seu celular, porque ninguém vai lá pegá-lo, e que os mesários também consigam ter visibilidade, para que ele entre na cabine de votação sem o seu celular. Essa que é a primeira orientação que a gente tem. Há uma orientação geral de que no dia da eleição os portes de arma estão suspensos, então, a não ser as forças de segurança ou algumas categorias muito específicas, que podem portar armas esse dia, então os caçadores, atiradores e colecionadores, as pessoas em geral que têm porte de arma não podem utilizar armas de fogo no dia da eleição, então isso é uma situação que tem que ser respeitada. E temos ainda essa questão eleitoral mesmo, onde as pessoas não podem... A gente tem que entender que no dia da eleição, e aí não é só uma questão de dentro da sessão ou fora da sessão, é em qualquer lugar. O dia da eleição não é dia de fazer campanha. Essa é a regra geral. Se a pessoa está em dúvida se o que ela está fazendo pode ou não pode, é porque não pode.
Tá? Então é um dia que a pessoa pode sair de casa com camiseta do seu candidato, com adesivos, pode levar uma bandeira se quiser, pode sair pintado do candidato, não tem problema nenhum. Só que essa manifestação da pessoa tem que ser silenciosa. Não pode fazer aglomerações como bandeiraços, por exemplo. A pessoa também não pode ficar abordando outras pessoas para tentar convencê-las a votar no seu candidato e muito menos distribuir material de campanha no dia da votação. Então é um dia onde cada um sai de casa para votar, pode manifestar aquilo que se costuma falar, a manifestação silenciosa, as pessoas enxergam em mim qual que é a minha preferência política, mas eu não posso emitir nenhuma manifestação que tente convencer outra pessoa a votar no meu candidato. Muito bem, Mari, foi informações então, muito importantes aí. Né, para não passar dor de cabeça. Exato, não passar dor de cabeça, assim, são valiosas essas informações que a gente acabou de ouvir aí agora com o secretário de TI do TRE, Mari. Muito obrigado por informações assim super importantes realmente para a gente poder, inclusive, se tiver segundo turno, também levar para o segundo turno isso. E lembrando, Mari, no domingo tem passe livre também, né? Exatamente, a Prefeitura anunciou, né, que os ônibus todos vão estar gratuitos aqui em Porto Alegre, então para realmente facilitar esse deslocamento, né, para todos os porto-alegrenses, ainda mais quem teve o seu local de votação mudado, como o secretário também comentou, então podem aproveitar a passagem gratuita dos ônibus para ir até o seu local de votação. Felipe. Valeu, Mari. Obrigado pelas informações, obrigado também ao secretário, bom trabalho a vocês. Informações super importantes e para tirar dúvida aí, se você ficou com mais dúvida e quer saber mais, só acessar também o site do TRE para saber mais detalhes. Certo? Bom, a gente chegou em outubro, um mês super importante para a gente falar sobre prevenção e detecção precoce do câncer de mama, um tipo de câncer que mais acomete mulheres no Brasil. Neste outubro rosa, que é a campanha de mobilização, a gente quer reforçar mensagens importantes sobre a saúde feminina. Hoje a gente vai conhecer a história da Rosângela. A voluntária do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul descobriu o câncer de mama muito jovem, aos 28 anos de idade. Ela tem um recado pra gente. O meu nome é Rosângela, eu tenho 54 anos, sou uma paciente que tive câncer de mama muito nova, com 28 anos, e passei por várias fases já, tive um acompanhamento que quando eu achei que tinha vencido, apareceu uma recidiva em 2010. Aí, para minha surpresa, depois, novamente, em 2020, eu tive uma metástase no fígado e enfrentei quimioterapia novamente, um tratamento bem mais avançado, mais forte. Mas hoje estou aqui contando a minha história, né? Estou em remissão e hoje a palavra que eu tenho assim é gratidão. Eu mesma que descobri, foi num exame de toque, eu palpando. Então, por isso que eu sempre digo, né, que o exame nos salva. E no momento que daí eu fui atrás, procurar, investigar, ver o que era, e que veio o resultado que era maligno, a primeira coisa que a gente tem, vou morrer. Não era muito falado, mas eu como tinha assim a minha rotina anual, né, com o meu médico, tanto do preventivo quanto no caso do câncer de mama e da rotina de mamografia, da mamografia não tinha muito conhecimento, até porque eu era muito jovem, né, e na época a mamografia era indicada a partir dos 40 anos. Então, para mim, isso assim, quando eu soube, me pegou muito de surpresa, né? Olha, assim, no momento que nós somos diagnosticados, a gente vive tudo no automático, sabe? Tu tem o resultado no automático, tu faz os exames no automático, tudo. Aí, no momento que, depois que tu faz a cirurgia, que tu tipo assim, a tua ficha cai e tu sabe o que tu vai ter que passar pela frente, sessões de rádio, sessões de químio, aí tu começa a assimilar que, opa, eu não sou mais como eu era antes, agora eu tô num tratamento
que graças a Deus hoje já não é mais uma sentença de morte, né? Tem muitos tratamentos novos aí, mas tu fica com aquilo, né? Então, assim, para mim, na época, quando eu me dei conta disso, eu comecei a ter ansiedade, medo, e não dei muita importância para isso, sabe? E agora, depois de muitos anos, que eu fui começar a fazer um tratamento com um psicólogo para poder melhorar isso, porque afeta muito o nosso emocional, muito. O meu recado é o seguinte, ó, não deixe aparecer a doença para depois procurar médico. Nós temos como fazer o autoexame. Aqui no IMAMA tem folder mostrando como se faz. Nós, voluntárias, também podemos demonstrar. Então, o autocuidado é essencial para ser detectado a tempo a doença. Tá aí, né? Foi o que disse a Rosângela. Autocuidado. Duas palavras que ela falou na entrevista, aí, embora talvez você conheça, mas muitos não conhecem. Ela usou o termo recidiva. É quando o câncer ele acaba voltando depois de um primeiro diagnóstico. E o período de remissão é quando o câncer não é mais detectado em nenhum exame. Esse momento que a Rosângela está passando aí, então, de que o câncer de mama que ela teve não foi detectado mais em nenhum exame. E ela segue ajudando aí outras mulheres, trabalhando como voluntária no IMAMA, que é o Instituto da Mama, aqui do Rio Grande do Sul, que realmente é uma ONG que promove diversas atividades e ainda acolhe as mulheres que recebem esse diagnóstico do câncer. Então, para conhecer e procurar atendimento do IMAMA, é só acessar o site imama.org.br. Até pedi para colocar de novo aí no vídeo, imama.org.br, um site que tem tudo completo ali, inclusive como você aí pode detectar também o câncer de mama aí fazendo o autotoque. Muito bem. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, as maiores taxas de incidências e de mortalidade de câncer de mama estão nas regiões sul e sudeste do país. O INCA reforça que a prevenção primária e a detecção precoce contribuem para a redução dos casos. Outubro é o mês mais rosa do ano e ele ganha essa cor para lembrar uma campanha fundamental que gera mobilização social, capaz de divulgar informações a respeito do combate e prevenção ao câncer de mama. Infelizmente, essa é a neoplasia que mais acomete mulheres no Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, aqui no país, para 2024, são estimados 73 mil novos casos da doença. Isso significa 66 casos confirmados a cada 100 mil mulheres. 1% dos homens também é afetado pelo câncer de mama. Outro dado relevante apontado pelo INCA é o tema da campanha deste ano, que é a saúde da mulher, desafios e perspectivas para o controle do câncer, com foco, inclusive, em estudar como está o acesso ao diagnóstico e tratamento para as mulheres negras. Vale ressaltar que prevenção sempre será a melhor solução. Por isso, os médicos indicam que manter um estilo equilibrado de vida com uma alimentação saudável, exercícios físicos, evitar o consumo de bebidas alcoólicas pode contribuir para evitar o surgimento dessa e outras neoplasias. Detecção precoce também é crucial, já que, se descoberta na fase inicial, a doença apresenta melhores chances de cura e de tratamento. Por isso, então, distribuir informações, divulgar essa campanha se faz tão necessário. Se faz tão necessário divulgar sinais, sintomas e a importância do autoexame, que pode ser realizado em frente ao espelho, durante o banho. Isso tudo é mais do que necessário. Vale lembrar também que o outubro é rosa, mas combater o câncer de mama é uma pauta que deve ser lembrada o ano inteiro. Isso aí, Vanessa. Obrigado pelas informações, atualizando aí o panorama do câncer de mama no Brasil, dados que nos alertam sobre a importância, mais uma vez, do autocuidado e da procura rápida por atendimento. Olha só, desde o fim de setembro, uma boa notícia aí, a gente está falando de saúde, né? Desde o fim de setembro, o Hospital de Pronto-Socorro, o HPS, conta com um novo tomógrafo. O equipamento ele deve ampliar a capacidade dos exames realizados por mês no HPS. A gente vai ver imagens agora aí desses equipamentos. A instituição agora conta com 2 tomógrafos, somando aí com esse que foi
é agora colocado à disposição da população. Esse novo equipamento, o novo tomógrafo, ele proporciona em poucos segundos melhor resolução de imagem em comparação a aparelhos mais antigos, o que reduz o tempo de exposição do paciente. O aparelho ele também é utilizado, inclusive, para tomografias computadorizadas à noite aos pacientes internados no hospital, o que otimiza o fluxo de atendimento. Muito bom, né? A gente ter equipamentos atualizados, tecnologia para a saúde poder ser tratada da melhor forma possível. 5 de outubro, a Constituição Federal de 88 completa 36 anos. Composta por 250 artigos, é a segunda maior Constituição do mundo, depois da Constituição da Índia e a 7ª Constituição brasileira desde a independência do país. Conhecido como a Constituição Cidadã, o documento foi um marco do processo de redemocratização do nosso país, trazendo uma série de direitos e protegendo as pessoas contra abusos do Estado. O Gilberto Caetano entrevistou um especialista em direito constitucional que vai nos contar mais sobre esse documento super importante. Oi, Gilberto. Olá pessoal, a elaboração da atual Constituição começou em fevereiro de 87 e durou cerca de 20 meses. Participaram da elaboração do documento 559 parlamentares com colaboração intensa da sociedade civil. Para entender a importância da Constituição de 88 para o Brasil daquela época e para os dias de hoje, eu converso agora com Ingo Wolfgang Sarlet, que é professor e pesquisador da Escola de Direito da PUC-RS. Olá, professor. Sempre que a gente trata deste assunto, a gente ouve o termo Constituição Cidadã. Por que este documento ficou conhecido assim, professor? A Constituição chamada Cidadã, primeiro porque foi a Constituição marco da redemocratização do país. E foi ela, digamos assim, o ápice da transição democrática. E, ao mesmo tempo, que também foi uma Constituição que recebeu no processo constituinte, durante a Assembleia Constituinte, os trabalhos da Constituinte, recebeu milhares de propostas de emenda populares. E o outro aspecto foi uma Constituição que, no seu texto, valorizou muito um catálogo amplo de direitos e garantias fundamentais, tanto civis quanto políticos, direitos sociais, o direito de participação política. A Constituição de 88 trouxe inovações referentes à saúde e à educação. Explica melhor para a gente. Foram mudanças realmente muito importantes. Para a saúde, até eu diria ainda mais do que para a educação. Porque para a saúde, realmente nós não tínhamos um sistema único de saúde, né? A assistência à saúde é uma assistência muito mais baseada em caridade, era segurada de uma forma menor apenas para os segurados do sistema na época o INAMS, né? Não havia o INSS de hoje, também foi criado, né, com a Constituição, depois da Constituição. Então, na verdade, se nós não tínhamos um sistema de saúde único, né, com acesso universal, gratuito, e na educação, também bem lembrado, na educação certamente também cresceu muito, porque além de algumas garantias e princípios específicos, né, também foi assegurado o direito subjetivo à educação fundamental, né, foi reafirmado de uma forma extensiva, né, gratuidade do ensino público em todos os níveis. Questões pouco discutidas anteriormente, como o meio ambiente e a proteção de grupos vulneráveis, também foram contempladas, né? Com relação à questão ambiental, de fato, a nossa Constituição também foi bastante precoce nisso. Embora já houvesse alguma previsão em outras constituições, realmente a nossa foi bastante inovadora nesse contexto, né? E isso também tem relação com a aprovação prévia à Constituição da nossa Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é de 1981. E, claro, aí nas discussões constituintes, a questão ambiental passou a ter uma importância significativa e acabou se fazendo, inclusive, um capítulo inteiro para a proteção do ambiente, bastante minucioso. Com relação a esses outros grupos vulneráveis, a Constituição realmente apostou bastante na inclusão de previsão de proibição de discriminação, vale para as relações de trabalho entre homens e mulheres, né, entre empregadores rurais e urbanos, né? Da mesma forma, a igualdade dos filhos e dos cônjuges, né? Também foi prevista, que não estava prevista dessa forma antes, também foi um grande avanço.
a proteção da criança, do adolescente e do idoso na Constituição, né? A proteção dos indígenas, da cultura indígena, né? Então, também foi um avanço do ponto de vista constitucional, pelo menos para a época, né? A proteção do patrimônio cultural e também histórico, da memória, obviamente, dos afro-brasileiros, dos descendentes escravos, particularmente também a proteção dos quilombolas. Para encerrar, professor, eu gostaria que o senhor falasse sobre o processo de atualização da Constituição ao longo desses 36 anos. Às vezes se faz atualizações desnecessárias, nós temos muitas emendas constitucionais, nós temos hoje mais de 130 emendas constitucionais. É claro que é muita emenda constitucional, mas é uma Constituição também que é muito minuciosa, e quanto mais minuciosa a Constituição, mais necessidade de ajuste vai surgindo, né? Por que a gente percebe? A parte mais importante, central da Constituição, que é meio quase o eixo estruturante da Constituição, que são os princípios fundamentais, o Estado Democrático de Direito, a República, a separação dos poderes, dignidade da pessoa humana, todo o catálogo de direitos e garantias fundamentais, todas as dimensões, toda essa parte não teve mudança, teve alguns acréscimos. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. É a história viva, realmente, que a gente vive realmente há 36 anos. Lembrando, a gente está bem próximo às eleições aí, ao pleito eleitoral, e é bom lembrar que todo o trabalho do prefeito, vice-prefeito, dos parlamentares são regidos pela Constituição. Tanto a lei orgânica quanto o regimento da Câmara Municipal tem base justamente a Constituição. São princípios constitucionais que regem todo o trabalho dos parlamentares e também do prefeito. Muito importante a gente conhecer mais sobre essa história, para você também que está nos acompanhando, eleitor, eleitora, poder escolher os seus políticos aí de acordo com essas bases fundamentais. Eu e a Vivian Souza, a gente se despede, vai ficando por aqui com mais um Acontece em Porto Alegre. Lembrando a você que, para conferir mais notícias do Legislativo, é só acompanhar nossos telejornais e também o site da Câmara de Porto Alegre. Claro, acesse também as nossas redes sociais. E para fechar, eu vou te convidar a ficar com imagens lá da frente do Tribunal Regional Eleitoral do nosso JJ. Uma boa tarde para você e até a próxima. Tchau, tchau.